Boa noite, queridos. Rodrigo aqui. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um encontro e hoje vamos falar sobre a fé. Vamos começar olhando o que a Bíblia nos fala sobre o que é a fé na carta aos Hebreus, no capítulo 11, os versos 1 e no verso 6. O verso 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O verso 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fé, querido, é um dom. Ninguém nasce com fé. Você pode desenvolver a fé por coisas, pessoas e até por Deus. Mas essa fé, ela não é capaz de salvar ninguém. É uma crença natural que todos nós temos. É com essa fé que acreditamos que os nossos pais vão cuidar de nós, que o nosso time de futebol vai vencer, que o salário será pago, que a nossa viagem de férias será tranquila. Quando a Bíblia fala sobre fé, ela apresenta pelo menos 3 formas de fé: a fé como doutrina, como um dom e como confiança. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, a fé como doutrina. A fé pode ser compreendida como um conjunto de doutrinas, como um conjunto de ensinamentos em que se crê. Como doutrina, a Bíblia nos exorta a lutarmos até o fim pelo que cremos. Veja só o que Judas escreveu no verso 3 da sua carta. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Judas aqui é Judas, o irmão de Jesus e o irmão de Tiago. E ele era responsável por um grupo de igrejas. Ele entendeu que deveria escrever sobre o que eles criam, porque a doutrina estava sendo questionada e ensinada de um modo errado naqueles dias. Mas não foi somente Judas quem escreveu sobre isso. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele também exorta eles a terem a mesma atitude. Olha só. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Isso está lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 27. Erros e heresias sempre vão existir. Sempre vão existir pessoas, mesmo que bem intencionadas, ensinando doutrinas que são estranhas à Bíblia. Eles falarão de Deus, de Jesus, mas não conforme foi ensinado pelas Escrituras, mas segundo aquilo que eles mesmos entendem. Todos os cristãos devem conhecer as doutrinas ensinadas pela Escritura Sagrada. Ainda que você demore a entender todas elas e venha a amadurecer lentamente, você não deve deixar de buscar o conhecimento. Agora vamos ver como a fé é colocada na Bíblia como um dom. E essa é uma verdade muito preciosa, porque mostra o quão misericordioso o Senhor é. Ela também é apresentada na Bíblia como um dom, um presente de Deus aos homens. Logo, se ela é um presente de Deus para nós, ela não nasce conosco e nem é algo natural para nós. Existe um tipo de fé que é falsa e que não leva ninguém à salvação. Essa é a fé que todos têm, inclusive o diabo. Olha esse texto que está lá na carta de Tiago. Você crê que existe um só Deus?
Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Isso está em Tiago capítulo 2, no verso 19. E a palavra grega usada aqui para creem significa acreditar que algo é verdadeiro. Os demônios creem que Deus existe e que há um só Deus. No entanto, essa fé que há neles não vem de Deus, e sim deles mesmos. Trata-se de uma crença natural. É até possível que todos cheguem a essa mesma conclusão, mas somente a fé que vem de Deus, que é um dom dos céus, pode realmente salvar o ser humano da condenação eterna. A carta de Paulo aos Efésios vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Isso está em Efésios, no capítulo 2, verso 8. A salvação pela fé é uma graça soberana que Deus dá a quem Ele quer. Esse dom não vem de nós, ele é dado da mesma forma que o mesmo apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Isso está em Romanos, no capítulo 10, verso 17. A fé que salva, ela traz uma profunda consciência do nosso próprio pecado. Para que alguém seja salvo e abandone o seu estado de condenação e se torne assim justificado, é necessário que a pessoa receba a fé que vem de Deus e passe a crer que o sacrifício de Cristo foi por ele. Paulo fala dessa maneira aos Romanos: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Isso está em Romanos, no capítulo 3, verso 28. Finalmente, vamos ver a fé como confiança. A fé também pode se revelar como o nível de confiança que alguém já salvo tem no Senhor. Nos 3 exemplos que estão no nosso material, nós percebemos que os textos não têm nada a ver com uma doutrina em que se acredita ou em um dom de Deus para a salvação, mas se trata de uma confiança de que o Senhor pode ou não responder aos nossos pedidos. Vamos ver. Primeiro, um exemplo de muita fé. Ele está registrado em Mateus, no capítulo 8, versos 5 a 10. Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aqui nós vemos o centurião demonstrando completa confiança de que só pela sua palavra Jesus poderia atender ao seu pedido. Ele creu que não havia necessidade de Jesus estar presente em sua casa para que o seu servo fosse curado, mas que bastava uma palavra e tudo seria feito conforme a autoridade do Senhor Jesus. Vamos ver agora um exemplo de pouca fé. Ele está registrado em Mateus também, no capítulo 14, versos 25 a 32. E diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu,
não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Nessa passagem, nós vemos Jesus salvando Pedro de se afogar no mar da Galileia. E essa passagem mostra Jesus dizendo que Pedro possuía pouca confiança na palavra de Cristo, justo no momento de aflição. Finalmente, um pedido de aumento de fé está registrado em Marcos, no capítulo 9, versos 20 a 24. E diz assim: Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes fazer, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Nesse exemplo, nós temos um pai aflito, clamando a Jesus que o ajudasse em sua pequena fé, ou falta de fé. Ao dizer que tudo é possível ao que crê, Jesus está afirmando que, para a pessoa que confia nele, com todo o seu coração, não há impossíveis. Mas atenção, o fato de Jesus dizer que não existem impossíveis para ele, não significa que todos os nossos pedidos serão atendidos, mesmo se nós pedirmos com fé. Isso significa que Deus tem total controle sobre a sua criação, que ele pode fazer o que quiser com aquilo que ele criou, inclusive comigo e com você. Como conclusão desse nosso encontro, a gente entende que tudo que envolve a fé que agrada a Deus vem do próprio Deus até nós. Cabe a nós clamar para que ele aumente a nossa fé, a nossa confiança, e que conceda fé àqueles a quem nós estamos evangelizando, porque sem ele nada podemos fazer. A fé que salva, a fé que estabelece as doutrinas em que cremos e a própria confiança que nós possuímos no Senhor em meio às aflições, todas vêm do próprio Senhor. É dele que recebemos e é para ele que nós devolvemos quando ouvimos e obedecemos. Na seção Aprendendo do nosso material, nós temos 3 perguntas para revisar e fixar o que nós conversamos hoje. E para o nosso próximo encontro, nós temos alguns textos para que vocês leiam e marquem nas suas Bíblias, uma pergunta e, finalmente, alguns motivos de oração. E é justamente com uma oração que eu quero terminar esse nosso encontro de hoje. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, por esse nosso encontro, te agradecemos pela tua palavra, pedimos ao teu Espírito Santo que nos dê o entendimento, Senhor, da tua palavra. Pedimos também, Pai, que ele aumente a nossa fé, que em momentos de dificuldade nós possamos sempre confiar na tua palavra, naquilo que a tua Sagrada Escritura nos ensina. Esse é o nosso pedido, Senhor, juntamente com o pedido de que o Senhor abençoe as famílias, as pessoas que têm ouvido esses nossos vídeos e participado desse nosso curso de discipulado. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.
Querido, a gente encerra por aqui esse nosso 7º encontro e nos vemos daqui a 15 dias no nosso próximo encontro. Um abraço, fica com Deus e até lá.